para melhorar saúde e bem-estar, está aqui hoje no Laboratório de Fotografia da Uniedu Vale. Estamos com convidados do Arco-Íris, Associação Espírita Amigos do Autista e a PAI de Avaré. Vamos conversar um pouco sobre essa área do autismo, que esse mês agora, de abril, é o mês da conscientização mundial do autismo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, tanto com a PAI como com a Instituição Arco-Íris. Eu gostaria muito de agradecê-los por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, e eu gostaria que vocês se apresentassem. Meu nome é Lucas Sossai, eu sou psicólogo clínico, especialista em intervenção ABA para autismo e déficit intelectual, e atuo na clínica particular e na instituição Espírita Arco-Íris. Olá, meu nome é Ana Cláudia, sou assistente social e atuo na área social da Associação Espírita Arco-Íris. Olá, meu nome é Fabrício, sou neuropsicopedagogo, especialista em autismo no método ABA, especialista em inclusão escolar, ecoterapeuta pela ANDI Brasil e atualmente diretor da PAI de Avaré. Olá, meu nome é Giovana, sou psicóloga clínica, psicóloga institucional da PAI e ecoterapeuta pela ANDI Brasil também, especialista em autismo. Bom, vamos começar falando um pouquinho o que é o autismo, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, porque isso gera muita dúvida. Então, eu gostaria que um de vocês definisse, pode ser a Ana, alguém de vocês definisse o que é o autismo. Talvez dê para começar falando, que muita gente associa com várias questões, crianças com comportamentos agressivos, andar na ponta do pé, mas no geral, o que a gente tem no manual estatístico de doenças mentais fala que autismo, é uma condição onde você tem uma dificuldade persistente, significativa, na comunicação social, com estereotipias e interesses fixos e restritos, Esse seria o termo, a forma realmente mais objetiva que a gente tem para falar dessa condição. Ô Giovana, fala pra gente dos sintomas. Nós temos, vários sintomas. A gente nunca vai encontrar os mesmos sintomas em uma criança só. É individualizado, É individualizado. São pessoas individualizadas. A gente não usa o contexto de forma geral, porque, algumas características que é mais comum, muitas crianças falam ecolalia, flepar, que é com as mãos, comportamentos agressivos, socialização. Então, nem sempre as características todas de forma geral que a gente encontra no CID, que vai se dar o nome, a nomenclatura, que pode ser também encontrado mais como TEA, que a gente encontra mais como TEA, ele não vai estar no DSM de forma geral. Você vai olhar, nossa, eu tenho isso, meu filho tem isso, aquilo. E não ele tem que ser de uma forma mais minuciosa. Cada pessoa apresenta alguns sintomas dentre esses todos. Dentre esses todos, que nós poderíamos ficar aqui, horas falando sobre características de cada um deles, Só que as pessoas, elas têm o hábito, às vezes, de generalizar, Mas, os mais comuns. Socialização, dificuldade na socialização, dificuldade no contato visual, andar na ponta dos pés. A fala, que nós denominamos especialista como ecolalia, que muitas pessoas acreditam que meu filho está falando. Na verdade, ele não está falando, ele está só apenas repetindo. E o flepar, que muitas vezes eles fazem com as mãozinhas, são os mais comuns, acredito eu, E a gente pode estar observando de uma forma que todos nós podemos observar com isso que a gente está falando para vocês. Mas laudar um autista, um TEA, não é tão simples assim. Sim, a gente sabe que hoje em dia o pessoal fala a questão do TEA aumentou muito. Mas o que eu penso é que não é que aumentou muito, é que hoje em dia nós temos profissionais e terapeutas qualificados, mais experientes, digamos assim, para fazer o diagnóstico. Coisa que até um tempo atrás não tinha e não se falava muito nisso, Então eu penso assim. Sim, exatamente. E instituições qualificadas, Veja bem, a PAI, o ano passado, laudou 157 autistas gratuitamente para o município de Avaré. Sim. Desde da pré-avaliação ao diagnóstico final. Então, era
foi acessível para a população, né? Foi de forma gratuita para todos. E que antes era muito difícil encontrar os profissionais e lugares que pudessem dar esse diagnóstico do começo ao fim. Principalmente na rede pública, né? Exatamente. Porque a dificuldade em ter um profissional apto para fazer o diagnóstico, a gente sabe que a maioria dos municípios, né? A gente fala em Avaré, porque nós estamos aqui, mas a região, né, que faz parte, são 17 municípios, eu acredito que isso ocorre em várias cidades da nossa região, então a gente sabe que é essa dificuldade. Sim. Né? E quantas crianças a instituição Arco-Íris atende hoje, Ana? Nós atendemos 2 segmentos, né? Atendemos a área da saúde e a área da assistência social. E para explicar um pouquinho, vou começar na área da assistência, que eu sou assistente social, né? A técnica responsável, que é o nome da nomenclatura, né? Que a gente chama. Ali na minha área social hoje, nós atendemos 30 crianças, já laudadas, tá? A partir dos 6 anos de idade. Crianças e adolescentes, né? Porque a gente mescla, né, entre crianças e adolescentes. Então, o nosso no contraturno escolar, período da manhã e no período da tarde. Na área social, nós temos as oficinas, né? Ana, o que são as oficinas? As oficinas são a área, né, de habilidades, de desenvolvimento de outras habilidades deles. Como, Ana? Oficina de artes, né? Que a gente tem a decopagem, a bijuteria, a pintura em tela, né? Flip chart, pintura em tecido. Então, toda essa questão voltada à arte, às habilidades, à autonomia deles, né? A esse lado de ampliar mesmo, né? Todas as condições que eles têm e a gente permite isso a eles, né? Nós temos também a professora de informática, né, que realiza esse trabalho com eles, seja na elaboração agora que nós temos os pré-adolescentes e os adolescentes, elaboração de currículo, nós temos um trabalho voltado para os adolescentes, né, em questão de primeiro emprego, oportunidade no mercado de trabalho, então a gente faz todo esse link com eles. E as crianças, né, que ficam por conta de jogos educativos, jogos pedagógicos mesmo, para poder instruir eles, né, e dar essa possibilidade, né, para todos. E nós temos o esporte também, nós contamos com o professor de esportes e o judô, né, lá dentro das nossas oficinas, e mais a profissional psicopedagoga. Então, essa profissional, ela tá lá com a gente para ela poder nortear a equipe, né, nessa questão, né, e ela é formada também, né, em todas as áreas voltadas a especialidades do TEA, então ela tá ali para adequar, né, adequar a equipe, auxiliar, passar as orientações. Passar todas as orientações, então ela senta com a equipe, ela avalia criança por criança, ela faz atividade grupal, né, mas a psicóloga social também atua conosco ali, comigo, na verdade, que é a minha dupla, né. Agora, já na área da saúde, como que funciona? Nós temos toda a equipe multiprofissional dentro da Arco-Íris, né? Nós contamos, então, com assistente social, com o Luca, que é o nosso psicólogo, realizando as terapias, a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, a terapeuta ocupacional. Então, elas realizam todas as terapias necessárias, né, para as crianças. E contamos também com um profissional que é o neuro, né? O neuro nosso hoje é o Dr. Luiz César Lopes. Então, como que acontece na parte da saúde? A partir dos 2 anos de idade, a criança, os pais, né, responsáveis, podem estar indo até a nossa instituição, passa primeiramente com uma triagem com a assistente social Aline, que é responsável pela saúde, e a Aline avalia, né? Não precisa ter o laudo a partir dos 2 anos, então a gente entra na investigação mesmo, né? Para o TEA, ou quando é descartada, a gente faz as referências para onde, né? Para qual caminho seguir, as orientações devidas, né? E daí, a partir disso, a criança permanece ali conosco nas terapias. Aí com 6 anos de idade fica para fila de espera e daí vai entrando nas oficinas, mas praticamente é esse o nosso trabalho, exatamente. E na PAI, quantas crianças, eu falo crianças, mas entra crianças, adolescentes,
talvez até adulto, Temos. né? Temos. Porque, na Sim. verdade, vocês recebem nível 1 e 2, Isso. né, o arco-íris, Isso. e vocês recebem o nível 3. Nível 3, isso. Então, como é que funciona toda essa abordagem? Como é que a criança chega, ou o adolescente, como é que chega até vocês e com quantas crianças vocês têm hoje? Hoje na PAI nós temos os 3 segmentos, educação, assistência e saúde. A parceria com a educação, a gente é uma escola de primeira a quinta série, então que muitas pessoas têm dúvida, né? Mas meu filho vai para a PAI para estudar? Sim, meu filho vai para a PAI para estudar, ele vai ter currículo funcional, ele vai ter currículo paulista, ele vai ter BNCC, ele vai ter toda essa segmentação adaptada por uma equipe composta de uma equipe... Porém, dentro da PAI. Dentro da PAI. Esse segmento lá dentro da PAI. A PAI tem uma escola criada lá dentro, uma lei de criação de uma escola. Que muitas das pessoas acabam desconhecendo essa informação. Verdade. Eu achei que não tinha escola lá. Nós não temos uma sabia escola, da tem a lei de universidade. criação de uma escola, tanto que tem 2 regimentos, tem o regimento interno e o regimento escolar. Então, realmente rege uma escola lá dentro, supervisionada pela DEI e pela Secretaria Municipal de Educação. Esses alunos são transferidos para lá, a gente tem a matrícula deles lá e a gente tem a progressão ou a continuidade deles até a quinta série. Se ele for evoluindo, a gente faz a progressão, ele vai para a sexta série e vai mudando sucessivamente, igual se ele estivesse na rede comum de ensino. A porta de entrada também, ou através do próprio município, encaminhando para nós alunos que não se encaixam hoje no perfil de inclusão, né, esgotaram-se todas as possibilidades, eles encaminham para a PAI. Nós avaliamos, recebemos esse aluno e é feita a transferência, ou por demanda espontânea, que procuram a gente, nossa equipe também é avaliado, e a gente dá continuidade nesse processo de matrícula. A nossa equipe hoje de saúde conta com uma equipe mínima completa, né, desde psicomotricista, como neuropsicopedagogo, neuropsicólogos, e dentro desse segmento, além deles estudarem lá, terem o centro de convivência e a saúde, nós temos a hidroterapia, a ecoterapia, a sala de integração sensorial, que é muito falada hoje, que tem assim, um resultado incrível. A gente já tem essa sala montada desde o ano passado. A sala de recurso multifuncional, temos a Casa Lar, a padaria artesanal. Então, assim, o pomar, a horta, o nosso projeto Mercado de Trabalho, hoje a gente tem 11 empresas parceiras para inserção no mercado de trabalho. Então, é um serviço que vem sendo construído com bastante dificuldade, porque a gente depende de muita ajuda da sociedade civil. E ao longo do tempo, né? E ao longo Tanto uma do tempo. instituição como É uma outra, história. Eu falo que é uma história, né? História. Que as duas instituições que estão aqui Exatamente. hoje, elas vêm crescendo com muito trabalho realizado, muita luta. Não é uma coisa que se criou de uma hora para outra. Do dia para a noite. Né? É uma coisa que vem se construindo ao longo dos anos, Sim, vem se investindo na qualidade dos profissionais, porque o profissional que vai trabalhar na instituição, Tem que se tanto na especializar. Arco-Íris Tem como que na PAI, especializar. ele precisa se especializar na área para estar atendendo da melhor forma essas possível, crianças, né? exatamente. Porque a gente quer para os nossos alunos ou para os nossos usuários que vão até a PAI que eles tenham evolução. E para eles terem evolução, nós temos que garantir essa estrutura, que hoje a PAI tem essa estrutura de qualidade para ofertar, e os profissionais de qualidade, para juntos a gente conseguir ter avanço com essas crianças, adolescentes, adultos e familiares, né? Ter essa acolhida da família e da comunidade lá dentro. Essa Hoje- questão da família é muito importante. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco. A Giovana, Hoje nós depois temos você. 50 autistas laudados dentro Nível da PAI, 3. nível de suporte 3. Temos alguns também que têm alguma DI, né, que são deficiências, mas estão associados também a uma suspeita de autismo. Certo. Hoje nós contamos com uma neuropsicóloga para estar fazendo essas avaliações mais tardias, né? Certo. Mas contamos com essa profissional hoje, então passa todo por uma equipe. E nós também iniciamos lá os atendimentos que tem um projeto da estimulação precoce, né? Que a gente inicia ele de 0 até 4 anos de idade, para poder estar passando por esses profissionais, assim como o Dr. Moisés também. E que é o nosso minimizando os impactos, né? Para que eles não precisem dar PAI no futuro. A gente já começa na educação precoce para conseguir atingir um resultado mais rápido e que essa criança seja incluída, né, na rede. Como é que vocês trabalham a questão familiar? Porque a gente sabe que às vezes é difícil para a família, hoje em dia talvez nem tanto, mas a gente sabe que ainda existe essa dificuldade da família de aceitar um diagnóstico. Lógico, depois com a conversa com as psicólogas ou o pessoal especializado, eles vão entendendo. Mas no primeiro momento é difícil para a família aceitar o diagnóstico. Como é que vocês trabalham essa questão familiar?
Eu vejo, eu com a Ana mesmo na Arco-Íris, é um ponto que imagino também que na PAI a gente toca muito nisso, né? Porque eu vejo também como uma coisa muito central, né? Você falou, por exemplo, no diagnóstico, né? Se a gente parar para pensar, de fato, as coisas mudam muito a partir disso, só que em termos de consequência na vida dessas pessoas, elas já vivem essas consequências, né? Se eu, por exemplo, o diagnóstico vem, mas talvez com uma nomenclatura para essa condição atual, para talvez trazer ali, né, mais esclarecimento e uma abordagem diferente com essa criança. Mas ela é a mesma criança e essa família já vive essas dificuldades. Pode ser, né, com a dificuldade de se comunicar com essa criança, de todos esses problemas que isso traz, né? E a família necessita mesmo, né, desse apoio, desse acolhimento, dessa escuta, né? Que daí acredito que seja mais ao nosso trabalho, né, meu e da Aline e das assistentes sociais, né, que eles têm lá também. Lá na Arco-Íris a gente faz todo o acolhimento possível, né, familiar, às vezes individual, às vezes em coletivo. Eu e a Aline, a gente trabalha bem nesse segmento, em grupo, eu e a Valdineia, é uma troca, né? É uma troca. Acho que uma dá força para Sim, outra. Eu e a Valdineia, que nós somos do setor social, que é a psicóloga, então nós estamos sempre ali chamando as mães, né? Realizando atendimento, procurando realizar todas as orientações, mas o mais importante, o acolhimento e a escuta, porque eles precisam mesmo dessa escuta, né? E essa escuta, ela tem que ser atendida, especializada, você tem que saber qual orientação que você está administrando ali para essa família. Eu falo que em toda instituição, né, seja PAI, Arco-Íris ou outra, o acolhimento faz toda a diferença. Essencial. Eu falo que o diferencial das instituições que a gente tem na cidade, de uma forma geral, o diferencial, além do tratamento especializado, né, que é fundamental, é o acolhimento. Sim. Hoje na PAI nós temos 4 psicólogos. Um psicólogo exclusivo para realizar grupo nas salas de aula para dar suporte para os professores, um para as terapias, tem uma psicóloga que atende as próprias famílias, às vezes que a gente faz o grupo com o serviço social e a psicologia e não está suprindo, tem algum momento que está precisando de uma atenção especial, ela é acompanhada individualmente pela nossa psicóloga, ela atende então essa família, então a gente fornece terapia para o aluno e para a mãe do aluno, e para quem cuida, cuidar de quem cuida. Cuidar de quem Exatamente. cuida. E nesse sentido, Fabrício, cuidando de quem cuida, nós também, né? Esse ano nós iniciamos com um grupo para os pais, né? Esse grupo é quinzenal e a gente viu essa necessidade, né, deles serem mais escutados e até entre si trocar informações mesmo do dia a dia. Mas acontece isso, mas acontece aquilo, né? Então a gente tem quinzenalmente esse grupo. Às vezes na casa, a mãe que está mais diretamente com a criança ou com o adolescente, ela não tem com quem falar. Exatamente. Para quem desabafar, para quem falar as suas angústias. Eu falo isso pela instituição que eu faço parte, a gente vê a necessidade dessa troca quando faz um trabalho em grupo ou em alguma reunião. Essa troca é muito importante. Isso ajuda a mãe em casa. Muitas vezes ela consegue desabafar com uma outra mãe do que às vezes com o próprio marido ou com outra pessoa da família. Não sei se vocês percebem isso. E até mesmo quando os pais estão lá nesse próprio grupo, né, é uma surpresa para eles mesmo que a gente fale, oriente, porque nós temos o nosso grupo de autonomia e independência lá com as crianças. Nossa, meu filho dobra uma toalha, meu filho, né, tem o pai, mãe, ele tem toda a capacidade para fazer qualquer, né, atividade que seja, ajuda sua no lar, fora todo lar, ganho, gente, é uma vitória. É uma vitória. É uma vitória para a criança, é uma vitória para os pais. Né? Para todo mundo. Nós lá na PAI recebemos algumas mães que têm 2 filhos autistas. Sim. Então ela teve um, consequentemente teve mais um. Então, assim, é aquele julgamento, né? É minha culpa, o que eu fiz? Aquele julgamento, aquela julgamento, sobrecarga. a sobrecarga. E, infelizmente, né, dentro de estatísticas, nós observamos que 89% são as mães, né? Infelizmente, os pais saem um pouco, alguns até abandonam né, os seus lares, porque não conseguem lidar com a situação de ter um filho autista somente de nível de suporte 3. E quando a gente vê elas conversando nos corredores da PAI, quando a gente tem as reuniões, tem muita questão da seletividade alimentar. Elas trocam receitas, então elas começam a ter um pouco mais do comum,
né? E ali a gente deixa ela, permite com que elas conversem, com que elas troquem receita, com que elas troquem receitas médicas. Ah, meu filho toma isso, meu filho toma aquilo, aquele medicamento e tal. E aí você vê o sorriso. Então, às vezes, elas por si, por elas se encontrarem num ambiente comum, elas acabam se sentindo mais aliviadas e menos culpadas. Que não há culpa, né? O diagnóstico não é uma sentença, né? Até porque, na verdade, se a gente pensar, até mesmo trazendo para a questão da intervenção com a criança, esse trato com os pais ele é muito fundamental, porque assim, né, a criança vai ter um momento ali na instituição, né, com um profissional, um tempo limitado, né? Sim. Quem vai fazer generalizar essas mudanças, essas orientações. Ou incentivar, né? Exatamente, vai ser os pais. É todo o contexto alinhado. E muitas vezes, assim, são um momento duro para essas famílias trabalharem com essas crianças, né? E é no ambiente ali na casa, na escola, onde as coisas acontecem, onde ela vai ter esse comportamento que não está tão bem encaixado, onde ela, de fato, vai poder treinar e vai poder ter o avanço, principalmente, né, ali. Então, de fato, faz parte do trabalho com as crianças, né? Esse trabalho que todos vocês detalharam com as famílias. Estamos chegando no final do nosso primeiro bloco para melhorar saúde e bem-estar. Já já voltamos com mais informações da PAI e da Instituição Arco-Íris. Até já!